todos, que nós possamos realmente ter uma manhã agradável e proveitosa de nossos estudos, que nós possamos iniciar aí um ano mais preparados para a luta que nos espera aí nos próximos dias. Bom, a página de hoje, que nós vamos estudar, conforme a Ana falou, muitos os chamados, no capítulo 17 ou 18, acho que é 18, muitos os chamados, poucos escolhidos, é 18. É uma página, principalmente a de hoje, ela é muito voltada para os religiosos. Ela não só para os espíritas, mas para os religiosos de uma maneira geral. Por quê? Porque ela trata daqueles que têm o conhecimento. Então, é um grande chamamento para todos nós, principalmente nos dias de hoje, os dias de hoje que nós estamos passando, todos estão passando por dificuldades características de um planeta de provas e expiações que está passando vai passar, né, algum dia, para um planeta regenerados, essa fase de transição, que está vindo aí pelo menos desde a época da codificação, onde lá na Gênese nós vemos os capítulos, os tempos são chegados, geração nova, e assim por diante, quando é traçado para nós um quadro que retrata exatamente esse processo. E é um processo difícil. Infelizmente, muitas pessoas acham que isso vai vir de cima para baixo, de fora para dentro. Ainda não estamos totalmente conscientizados que essa reforma parte da reforma íntima, da nossa luta interior com o homem velho que habita dentro de cada um de nós e que está lutando contra, vamos dizer assim, hábitos milenares fora da lei de Deus. Por isso os espíritos falam para nós que nós somos espíritos rebeldes. Rebeldes nesse sentido, rebeldes à lei de Deus, porque ainda estamos teimando em caminhar fora da lei. E esse é o processo que nós estamos resistindo e que não vai ter jeito. Nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. E essa perfeição, ela vai chegar como? Vai chegar através das lutas que todos nós temos e vamos ter, tivemos, temos e vamos ter, nas diversas encarnações, para, vamos dizer assim, convencer o homem velho e transformar esses hábitos fora da lei em hábitos saudáveis, hábitos dentro da lei de Deus. Isso aí não adianta, não vai ser dado, isso não é dado por graça, isso é esforço de cada um de nós. E aí nós vamos ter que observar a excelência da lei. Primeiro, tem que se partir quando os espíritos, o Kardec, nessa página de hoje, colocam que não vai ter como reclamar, porque todos aqueles que clamarem por absolvição ou por ter, vamos dizer assim, o passaporte para a entrada no reino de Deus, não vai poder simplesmente argumentar que eu falei em nome de Jesus, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Se realmente essas ações elas não forem sinceras e, sobretudo, se elas não tiverem, vamos dizer assim, aí já vem um pouco ao contrário, se eu só falar e não fazer. Quer dizer, os atos de cada um de nós, a gente não vai poder reivindicar essa entrada no reino dos céus, que para nós, espíritas, claramente hoje, assim, é a permanência no planeta que vai mudar para planetas regenerados. A não exclusão para um planeta com condições inferiores à Terra, semelhante ao que ocorreu com os exilados de Capela, no caminho inverso. Quer dizer, os exilados de Capela como se fosse a Terra de hoje. E a Terra, daquela época, como se fosse um planeta ao qual todos aqueles que não aceitarem, vamos dizer assim, entrar pela porta estreita, vão ter que reencarnar nesses outros planetas. Por quê? Porque no planeta Terra, que se
desenha para o nosso futuro, ele não caberá mais cenários em que quem precisa passar por, vamos dizer assim, por necessidades mais densas, por problemas mais complexos. Não vai existir mais esse cenário no planeta Terra quando nós passarmos para planetas regenerados. Então, essa condição ela é básica. Ela é básica. Às vezes, as pessoas, quando se fala nesse expurgo de espíritos, mas cadê a misericórdia da lei? Não, a misericórdia da lei está presente em todo momento, desde que nós temos quantas oportunidades forem necessárias para retomarmos o caminho do bem, para seguirmos o caminho do bem. Então, essa rebeldia nossa em seguir a lei, em fazer escolhas que ainda olham muito para o aqui e agora, para o bem-estar material, para aquele algo que vai, vamos dizer assim, dar para nós no momento um benefício em detrimento daquele benefício, daquela felicidade que vale para a vida toda. Então, essas escolhas nós ainda fazemos porque ainda não entendemos a lei. Esse é o problema. Quer dizer, não entendemos, vamos dizer assim. Isso aí é um processo educativo. Então, ele vai até desde a ignorância até a rebeldia. A ignorância representa o quê? O que nós queremos falar com a ignorância? É aquele período em que o espírito ainda não conhece totalmente a lei de Deus, ou assim, ainda a proporção de conhecimento da lei de Deus ainda não está equilibrada com a necessidade que nós temos de praticá-la. Por quê? Se nós olharmos as primeiras encarnações como espíritos na Terra, em que aí vamos remeter à época primitiva do homem, nós não tínhamos o conhecimento da lei, mas ele era proporcional à necessidade que nós tínhamos naquela época. Então, o espírito ali estava preocupado em manter a sobrevivência. Ainda não tinha grandes voos mentais em termos de o que eu vou alcançar. A vida moral ainda era restrita. E aí podemos olhar em A Caminho da Luz, a caminhada do homem, podemos olhar em Evolução em Dois Mundos, o progresso do espírito, esses espíritos, tanto Emmanuel quanto André Luiz, explicando para nós esse crescimento do espírito. E Emmanuel trazendo ainda essa ajuda dos exilados de capela, que foram segregados para quê? Mas que, ao mesmo tempo, com a missão de ajudar, acelerar o progresso de nós, habitantes terrestres. Bom, estou falando nós, mas sei lá. Podemos ser ainda capelinos rebeldes à lei, ainda que estamos aqui. Acho um pouco difícil, porque já faz muito tempo, mas pode ser, é possível. Mas vamos lá. Essa praticidade da lei, essa capacidade de se gerenciar e de arrumar as soluções dentro do próprio mecanismo da lei, e essa perfeição é que faz dessa lei irrevogável. Ela é irrevogável. Então, os espíritos, nós que naquela época tínhamos um conhecimento da lei baixo ainda, mas em compensação a exigência também era baixa. Com o passar do tempo, nós vamos tomando conhecimento maior, vamos subindo degraus na direção do entendimento dessa lei. Então, para não ir mais longe, as revelações, Moisés, depois Jesus, que traz aquela visão do Deus Pai, né? Uma visão da lei de amor. E quando isso já acontece, provavelmente ali provavelmente não, com certeza a nossa responsabilidade vai aumentando. E provavelmente ali começava o caminho, o processo de educação da alma em busca de ser um planeta regenerado, porque já tivemos a informação. Agora, a etapa desse processo evolutivo é exatamente o conhecer, tomar conhecimento da lei, quer dizer, receber informação, entender essa lei, que é um processo de cada um individual, e você também, continuando esse processo individual, passar da teoria para a prática. Então, essas duas últimas etapas que dependem só de nós, quer dizer, depende só de nós, assim, depende de nós fazermos, não que vamos caminhar sozinhos, subir esses degraus sozinhos,
mas assim, depende do nosso esforço, depende da nossa ação. O compreender, buscar esse conhecimento para entender, não só receber a informação, mas digerir ela, entender, e depois sim, aí começa, dentro desse passo do conhecimento, a parte mais difícil, que é jogar isso para que esse conhecimento, essa teoria se transforme em ação no nosso comportamento. Aí é que nós esbarramos nesses problemas que são milenares para nós, que são os hábitos, os maus hábitos. Então, a doutrina espírita, quando chega como terceira revelação, e aí nós estamos falando para nós espíritas, eventualmente alguém que não é espírita assistindo essa palestra, mas vamos botar dentro do contexto. Chegar com a revelação espírita já nos tira da infância espiritual no sentido de ter a informação da lei. O detalhamento que o espiritismo traz da lei divina, o conhecimento do plano espiritual, a confirmação prática da imortalidade da alma, o conhecimento prático da reencarnação, e você vai vendo os pilares da doutrina espírita, ou alguns dos pilares que as diferencia de outras religiões. Reencarnação, imortalidade da alma, a maioria tem. Comunicabilidade com os espíritos, que ela é tratada de uma maneira séria, de uma maneira a orientar para cada um de nós como essa comunicação tem que ser feita e a responsabilidade que isso traz. As reencarnações, nós já falamos, pluralidade dos mundos habitados, que complementa esse raciocínio das reencarnações, para o entendimento mais amplo de como a lei funciona. A lei de ação e reação, que justifica tudo aquilo que Jesus colocou do plantar e colher, e a lei de ação e reação ela ocorre num mecanismo natural, principalmente quando a doutrina espírita traz os atributos de Deus. Então, se nós partimos do princípio, e esse é o princípio básico, que conforme é dito nesse capítulo, tem que formar a base doutrinária, a construção desse conhecimento, tem que ser numa base sólida. Porque se for construída essa casa do conhecimento da lei, em cima de areia ela vai ruir. Vai ruir a mínima exigência que nos for feita em termos de comprovação desse conhecimento, dessa fé. Então, a construção dessa fé ela tem que ser numa base sólida. E a base sólida começa onde? Exatamente no princípio. Deus. O entendimento que Deus é o Criador de todas as coisas, Senhor de tudo que existe no universo, perfeito em todos os atributos. E conhecer Deus, os Espíritos falam para nós, só proporcionalmente ao nosso crescimento intelectual e moral. Ponto. Isso aí tem que amenizar a nossa ansiedade de querer correr atrás de mistérios divinos, até porque não existem os mistérios. Existe algo que ainda não temos acesso por conta da nossa falta de entendimento, tanto intelectual quanto moral, o crescimento moral. Então, nós vamos subindo esses degraus à medida que as duas famosas asas da intelectualidade e da moralidade, elas forem se fortalecendo para voos mais altos. Então, nós vamos buscar esse conhecimento paulatinamente. E a doutrina espírita nos traz isso. A doutrina espírita nos dá esses instrumentos. Então, esses conhecimentos espíritas, a base na crença que Deus é perfeito, vai nos levar naturalmente ao entendimento que a lei é perfeita. A lei perfeita não pode ser derrogada. Lei não pode ser derrogada. A lei de Deus porque é perfeita. Então, tudo que ocorre está dentro da lei. Com esse entendimento, para nós acaba o sobrenatural. Quer dizer, não existe nada que ocorra que esteja fora da lei. E aí, essa visão de Deus e a visão da lei perfeita, essa é a base de todo conhecimento da lei e da construção da fé que nós temos que utilizar. Então, vamos lá. Quando se tem esse momento em que a gente sabe que todos nós estamos passando por um momento difícil, a humanidade. E se nós olharmos a humanidade em si,
A humanidade é muito mais do que o meio espírita, é muito mais do que o meio cristão. Você tem os religiosos, as crenças diversas em Deus, todo mundo tentando convergir para a ideia de que temos o mesmo Deus. Mas há uma diferença muito grande em falar que acredita em Deus, falar que acredita na imortalidade da alma e vivenciar isso. Então, nós vivenciamos, aí acho que a experiência da maioria de nós, que passou dessa encarnação pela religião católica, e a gente cansou de escutar, católico praticante ou não praticante. E às vezes na doutrina espírita também, eu sou simpatizante, mas eu não sou espírita. Não sei, não tem meio espírita, tem espírita imperfeito. Agora, se você acredita e aceita os conceitos espíritas, você é espírita. Agora, é um espírito imperfeito, nós somos. Que às vezes nós confundimos, né? Falar que não é espírita porque não cumpre todos os preceitos da lei de Deus. Pô, se for isso, não tem ninguém religioso, não tem ninguém cristão, porque a gente não consegue cumprir tudo aquilo que Jesus ensinou para todos nós. Nós estamos há 2000 anos aí percorrendo esse caminho de entendimento, para depois colocar isso em prática. Então, uma distância é muito grande. Então, o que nos cabe no momento, nesse momento em que nós estamos passando por situações difíceis para todos, difíceis para todos os habitantes da Terra, porque não é só o meio espírita. Às vezes a gente fica falando assim, não, o planeta de regenerados, nós já temos esse conhecimento e tal, mas não se trata só do espírita, se trata do mundo, da humanidade. E se nós formos observar a humanidade, quantos realmente acreditam nisso? Acreditam, vamos partir assim, um troço mais simples, na imortalidade da alma. A imortalidade da alma. A humanidade em si ainda não tem esse conceito oficialmente aceito. E os que aceitam isso, grande maioria de nós que aceitamos a imortalidade da alma, vivemos como se isso não fosse real. E isso nós podemos deduzir pelas reações que ainda temos diante da morte, perda de entes queridos. Quer dizer, é como os peixes falam, vocês vivem como se não fosse morrer nunca. E não tem aquela crença da imortalidade da alma no sentido de, poxa, eu perdi um ente querido, eu vou encontrá-lo depois. Nós vamos reconhecê-los, vamos ter aquela individualidade mantida. Então, tudo isso são informações que a doutrina espírita traz para nós. E nós temos condições de entender intelectualmente e também ainda ter a parte prática pelos fenômenos mediúnicos, pelos trabalhos que fazemos. Então, nós não temos mais o direito de fazer como as pessoas falam, ninguém voltou de lá para dizer. Para nós, há sempre esse retorno. A comunicação no plano espiritual, que, aliás, é admitida desde a época de Moisés, porque ele proibiu algo que existia. Ele não é maluco de proibir algo que não fosse capaz de acontecer. Agora, a maneira como estava sendo utilizada essa comunicação com os mortos, o Freixo proibia. E outra coisa, para nós, dentro da doutrina espírita, são valiosíssimas essas oportunidades de contato com o plano espiritual. Vide a literatura extensa que nós temos aí, e aí nós temos que fazer uma observação, que literatura? A que nós chamamos de obras complementares, que nós temos aí, só para não citar muitos médios. Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, Dona Ivone Pereira, que tem uma obra tanto como encarnada como desencarnada, e para não aí cometer nenhuma injustiça, e alguns outros, mas estamos falando com alguns médios que você não tem como contestar. Só Chico Xavier e Edivaldo, 1000 livros. Quer dizer, de obras confiáveis, de espíritos confiáveis, que vem complementar
tudo aquilo que a obra básica trouxe para a gente. Além disso, tem os livros clássicos da época de Kardec e posterior a Kardec, de grandes escritores. Leon Denis é um deles. Então, Camille Flammarion e vários outros. Então, você tem uma carga de informação muito grande para nos ajudar a entender essa lei. Então, a partir do momento que nós entendemos a lei de uma maneira mais consistente, aí nos vai ser cobrado dessa maneira. Não vai adiantar nós chegarmos lá e falarmos, olha, eu preguei, eu fiz palestras, eu trabalhei na divulgação doutrinária. Tudo bem, peraí, você está falando isso tudo, mas você se tornou melhor com isso? Você transformou isso em bem para alguém? É claro que a divulgação doutrinária ela é uma maneira de já ajudar os outros, mas o que se trata aqui no momento é que ajuda que isso deu para a gente, no sentido de isso te fez melhor? Tu não vai perder o mérito de ter auxiliado várias outras pessoas, mas nós podemos estar numa situação em que nós, por essa divulgação doutrinária, que aí abre um parênteses, que é um trabalho mediúnico, não é um trabalho autoral, por mais que alguns palestrantes pensem assim, ou pelo menos podem conscientemente pensar assim, não pensar assim, mas agem assim, porque agem como se fossem astros, artistas, e não como se aquilo fosse um trabalho mediúnico. Quer dizer, não estamos falando naquela palestra que o cara vai lá fazer incorporado, não é isso. A mediunidade ela pode ser sutil, é intuitiva. Então, qualquer trabalho de divulgação doutrinária, ela está ali implícito, que é um trabalho mediúnico. Porque esse trabalho não é só nosso. Quer dizer, não é só nosso. Nós somos instrumentos de transmissão desses conhecimentos. Então, não podemos nos envaidecer por isso. Então, mesmo Divaldo, eu estou falando de Divaldo, e podia falar de Chico também, que nós observamos agora, nesses dias próximos do Natal, alguns filmes que retratam a vida mediúnica desses dois médios, que são exemplos para nós, e que os espíritos falam, está se orgulhando disso de quê? Nós ditamos isso. Tu tem que fazer o mínimo a tua parte, que é se preparar para ser um melhor mensageiro desses conteúdos que nós estamos passando por vocês. Então tem isso, esse trabalho, nós somos instrumentos desse trabalho, somos coparticipantes. E é claro, o benefício para cada um de nós é esse, porque quando vem essa intuição, esse pensamento passa a ser nosso também, porque nós somos o primeiro a ouvir. Então incorporamos isso como se fosse nosso realmente, porque nós somos os primeiros beneficiados disso, apesar de não valorizarmos isso. O médium tem que valorizar mais essa proximidade do plano espiritual e daquilo que recolhe desse trabalho, tanto mediúnico no sentido dos passes, de trabalho de efeitos físicos, como do trabalho intelectual. Tudo aquilo que passa por todos nós recebemos primeiro, o fluido, a intuição. Então, nós somos os primeiros beneficiados e temos que entender isso e fazer uso de uma maneira mais, vamos dizer assim, positiva disso tudo. Então não adianta nós termos esse conhecimento e não utilizarmos esse conhecimento para sermos espíritos melhores. Então aqui se trata exatamente daqueles que já escutaram a palavra de Jesus e não praticamos. E eles falam exatamente isso. Está em Mateus 7, de 24 a 25, e São Lucas, de 6, 46 a 49, que é parte do texto que nós estamos estudando hoje, como ele fala que o homem que age assim é igual aquele homem insensato que construiu sua casa na areia. Quer dizer, não tem base, não tem base. E aí não adianta. Quanto mais informação nós temos, mais responsabilidade nós estamos carregando por ter esse conhecimento e não cumprir. Mas tem a compensação. Será grande no reino dos céus aqueles que cumprem esses ensinamentos e ensinar. Então, até essa condição do ensinar, ele é muito mais profícuo, muito mais eficaz e eficiente, se ele for feito não
do patamar, daquela altura, de quem está falando de cima para baixo, mas de transmitir isso, até admitindo realmente, nós não fazemos, mas é o que tem, nós podemos dar só o que temos. Então, todos nós estamos a caminho dessa perfeição, em busca dessa melhoria de cada um de nós, e isso não é demérito para ninguém. Agora, o orgulho pode fazer com que a gente não aceite admitir isso. Quer dizer, que nós queiramos nos colocar numa posição superior ao outro. Às vezes, até erradamente, por achar que se nós não nos colocarmos de uma maneira superior, não tem valor que nós transmitimos. Muito pelo contrário. O que nós sempre escutamos do plano espiritual é o seguinte: tudo bem, tu pode falar, não fazer ainda, está falando, alguém vai aproveitar. Se você não aproveitar, o problema é seu, mas alguém vai aproveitar aquilo ali. E outra coisa que a gente costuma falar, se fosse esperar para que você só pudesse falar daquilo que faz, em termos de estudo espírita, não sei, o dia que tivesse o estudo do amar os inimigos, não sei quem faria. Ia ter que buscar um espírito superior para incorporar e fazer a palestra. Então é isso, a gente tem que admitir ainda, nós não somos perfeitos, é claro, somos espíritos imperfeitos, mas temos que lutar para isso. Agora, o problema qual é? O problema maior, e o que essa página chama a atenção, é exatamente para nós termos uma postura. Desculpe. Nós termos uma postura de que tenho a consciência que não faço, mas vou fingir que faço, para passar essa palavra para os outros. E não é isso que a espiritualidade pede. Nós podemos observar lá no início da codificação que os espíritos, quando definem os verdadeiros espíritas, e ele chama os espíritos só esperam o nosso esforço. É aquele que se esforça para domar as más inclinações, conscientemente. Quer dizer, é aquele que tem consciência que ainda não tem aquelas virtudes, mas que está no esforço. O que a espiritualidade nos chama a atenção para o perigo maior é quando nós conscientemente agimos como os fariseus. Quando eles falam que tem tudo aquilo nos lábios, inclusive a prece, mas não tem no coração. Quando a gente começa a desmentir com os atos aquilo que nós falamos, conscientemente. Quer dizer, porque aquele que está a caminho e tem essa consciência, ele não se arvora em se mostrar ou mostrar para o outro quem ele não é. Ele tem essa consciência. E que está na luta igual todo mundo, o esforço. Então, o que nós não podemos fazer é exatamente perder o vigiar e orar aí nesse momento. E por isso é um grande escolho quando nós nos deixamos levar pela vaidade, principalmente nesse trabalho de divulgação doutrinária. Né? Porque é um caminho para a queda. É um caminho para a queda. Se achar melhor do que é. Ter essa visão. Mas no caso específico dessa página, do texto que nós estamos estudando hoje, o maior cuidado que nós temos que ter é no comportamento, no que diz respeito à parte mais geral, que é o comportamento como ser humano. É não ter, quando nós observamos tudo isso, vamos dizer assim, não tem cabimento assim mais para nós termos comportamentos de ódio, de rancor. Claro que a gente vai ter num nível, estou falando em termo consciente, e você alimentar isso, você não combater essa tendência dentro de nós, a tendência de manter mágoa no coração, a tendência de criar sectarismo, a tendência de ainda estar com aquela ferocidade na hora de discutir, e principalmente o seguinte, esquecer os conceitos espíritas no momento de se deparar com a vida real. Porque o conhecimento espírita
ele não é um conhecimento religioso só. Ele não é um conhecimento para nós usarmos dentro da religião. O conhecimento espírita ele serve de base para a nossa vida. Então não tem como eu, por exemplo, na minha vida prática, eu desconhecer a reencarnação. Não dá aplicação prática a isso. Ah, tá. Na minha família, eu tenho uma dificuldade com o filho. Eu tenho que entender que isso aí, se não tiver uma causa atual, aquilo, mas meu filho me odeia de graça. Não, não é de graça. Tem alguma coisa no passado. Então tem que levar em consideração isso, esses conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, aplicar nessas condições do dia a dia. No meu trabalho. Tudo bem. A gente pode não ter escolha em determinadas situações. Vamos dizer assim, não. Vamos dizer assim, nós temos preços a pagar por escolha que fazemos no ambiente profissional. Às vezes nós estamos trabalhando numa atividade que estamos falando de provas e expiações, que nem sempre o comportamento geral ali é de acordo com a lei de Deus. Mas você às vezes está ali naquele meio e não tem como. Mas temos que trabalhar na medida do possível para transformar aquilo ali num ponto de luz. Mas e se eu não quiser abdicar disso? Vai pagar um preço. E aí tem que ver se nós estamos preparados para pagar esse preço. Mas são escolhas. Nisso tudo vai valer sempre a intenção de fazer melhor, de dar o melhor. Por isso que nós estamos, sempre tem que observar, não é que só o espírita vai fazer correto, não é isso. Mas as ações das pessoas, elas estão baseadas em quê? Qual é a filosofia de vida da pessoa? O que aquela pessoa pensa? Ela acredita na sobrevivência da alma ou é materialista? Qual dos dois vai ter mais condições de tomar a atitude certa? Teoricamente, é quem é religioso, quem é cristão. Só que o ser cristão, meu amigo, não é só o dizer que é. Esse é o espírito da página. Não adianta falar, eu preguei em teu nome, peraí, mas realmente é isso? Você age realmente assim? Você quer agir realmente assim? Ou isso é só de boca para fora? É só para enganar quem te vê? É só uma medida exterior? Claro, isso que nós estamos fazendo. Assim, o que vale é a intenção nisso. Às vezes você tem uma pessoa que se diz materialista, mas que a ação dela é muito mais cristã do que o outro que se diz cristão. Então, quem é o cristão aí? Lembra daquela parábola do bom samaritano? Quem é o teu próximo ali? Então, não é pelo rótulo, é pelo conteúdo. O rótulo pode ser muito bonitinho, mas o que está lá dentro é que vai influenciar. Então, a chamada de atenção para nós é exatamente essa. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? E isso nos vai ser cobrado. São essas coisas que vão nos cobrar quando nós desencarnarmos. E aí nós estamos falando vão nos cobrar, mas quem é esse vão nos cobrar? Nossa consciência. É só nossa consciência? Então nós estamos falando vão nos cobrar, não seria eu vou me cobrar? Mas também tem aqueles entes queridos, os espíritos também que deram o aval à nossa encarnação, que brigaram por nós. Então, é isso. Não tem como nós entendermos, e isso os espíritos falam nessa página. Se eu sou espírita, eu não posso estar colaborando para a dissensão, eu não posso estar colaborando para o ódio, eu não posso estar colaborando para as coisas que agridem a lei de Deus. Nós temos exemplos simples, que nós vemos aí no dia a dia. O espírita não pode ser a favor do aborto, não pode ser a favor de qualquer coisa que contraria a lei de Deus. Não pode. Mas os direitos humanos diz que eu sou dono do corpo, mas eu, como espírita, sei que nós não somos donos do nosso corpo. Nós temos um empréstimo. É o veículo que Deus nos deu para nós
progredimos na nossa reencarnação. Eu não posso dissociar isso. Eu não posso ser a favor da pena de morte. Por quê? Porque a gente sabe que não é assim que resolve. Ah, mas a situação da justiça... Muda a justiça. Muda as penitenciárias. Vamos criar um processo, não um processo, mas um sistema penal que busque resgatar o indivíduo para a sociedade. Tirar ele da sociedade dos encarnados, os espíritos argumentam para a gente. Não é a solução, muito pior. Aumenta o problema. Então é isso que os espíritos e que Jesus vão exigir de nós. E é um negócio muito sério, porque às vezes o espírita não se dá, não enxerga isso. Não enxerga que nós somos os maiores responsáveis por trabalhar pela paz e tranquilidade e estabilidade das coisas na Terra, no nosso planeta. Então eles falam aqui no finalzinho do texto algo muito sério. Todas as instituições humanas, é isso que os espíritos falam, políticas sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Opa, todas. Não está falando aqui de religião, só de religião. As palavras de Deus, trazidas por Jesus, principalmente, e clarificadas pela doutrina espírita, não quer dizer que só os espíritas vão poder fazer isso. Mas, meu amigo, tem que aceitar, entender e praticar essas palavras. Por isso que ele está falando, são todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas. Só serão estáveis se apoiar nessas palavras. Que palavras? Essas básicas, imortalidade da alma, reencarnação. Fomos criados simples e ignorantes, vamos chegar à perfeição. Essa visão, se não tiver, não dá o próximo passo. Nós estamos tendo vamos dizer assim, uma comprovação nesse convite, mais um convite que nós estamos recebendo, que é a demonstração da nossa fé nesse caminho de buscar a porta estreita, que essa pandemia representa. Então, você imagina a dificuldade que todos nós estamos passando, e nós espíritas, com esses conhecimentos que nós temos, imagina, está difícil para todo mundo, cada um tem um nível de problema diferente, não vamos discutir isso, é individual, mas nós temos essa informação e podemos inferir como aqueles que não têm essa informação devem estar. Se para nós já é muito difícil, imagina para quem não tem essa esperança, não tem essa informação. Então, o que a doutrina espírita traz para nós, e a gente vai encerrar com mais esse raciocínio, é que se as instituições não vão ser estáveis, se não forem baseadas nesses conceitos, e nós estamos falando desses conceitos, baseadas no conceito, não só da boca para fora. Não adianta ficar só falando, mas realmente vivenciar isso, prestar atenção no outro, querer o bem do outro. Aquele que tem poder tem cuidado mais fraco, aquele que tem mais tem cuidado que tem menos. Então, se essas instituições todas que os espíritos estão falando aqui, se elas forem uma violação dessas palavras, elas serão igualzinho àquelas casas edificadas na areia. O vento das renovações e o progresso vão arrastá-las. E é isso, o progresso vem e arrasta, tanto o material quanto o intelectual. Então, nossa busca é para isso, é fazermos um esforço. E esse ano que se aproxima, é aquele negócio, né? Nós passamos um ano difícil, então piorar não pode. Piorar mais do que está, pode ficar no mesmo nível até. Mas nós temos que nutrir, só vai melhorar isso. Como que vai melhorar? Melhorar pela nossa postura. Melhorar por aquilo que nós possamos fazer pelo planeta. E é pensar fora daquele nosso círculo. É sair de olhar para o nosso umbigo, de olhar para os nossos familiares só, dos próximos mais próximos, e olhar para todos. É isso que o planeta exige no momento. Nós somos co-criadores em plano menor. Somos responsáveis por isso.
Então, é buscarmos dentro do conhecimento espírita os instrumentos necessários para que nós possamos passar por essa situação dizendo presente na hora do nosso testemunho, cada qual com o seu, cada qual com o seu tamanho, sempre lembrando que a ninguém é dado um fardo mais pesado que pode carregar. O que nós estamos passando, cada um de nós individualmente, independente da coletividade, nós podemos raciocinar. Cada um de nós está pegando a fatia que lhe cabe. E mais do que isso, a fatia que eu posso sustentar, que eu tenho como. Agora, as soluções não serão a que nós queremos, serão a que nós necessitamos. Serão aquelas que serão úteis para o crescimento da humanidade, que serão úteis para o nosso progresso. E que nós utilizemos isso, principalmente nós espíritas. Termos consciência dessa responsabilidade. Não somos melhores que os outros, mas temos mais responsabilidade porque vamos ser mais cobrados. Por quê? Porque nós recebemos mais. Então, usar todos os instrumentos, a prece, o autopasse, saber que de noite eu desdobro e posso estar com os espíritos amigos, encarnados ou não, utilizar isso para diminuir as dores, buscar inspiração no plano espiritual para tomar as atitudes certas, estar sempre atento no orai e vigiai, ou vigiai e orai. Para quê? Para estarmos mais juntos desse plano espiritual, amigo. Para não entrarmos nesse clima de negativismo. Não é rir de qualquer coisa, não é o bobo da corte, não, mas ter fé. Vamos lembrar o que é a felicidade dentro da doutrina espírita. Em termos materiais, posse do necessário. Em termos morais, amar a Deus sobre todas as coisas, fé no futuro e consciência tranquila. E consciência tranquila é o quê? Fazer o outro tudo aquilo que eu queria que acontecesse para mim. É comportamento dentro da lei. E lembrar ainda que os espíritos falam para nós, o homem foi criado para ser feliz. Só é infeliz quando se afasta da lei. Ou seja, não tem outro caminho. A porta pode ser estreita, mas nós vamos conseguir passar se colocarmos tudo isso que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita em prática. É difícil? É, mas faz parte. Faz parte da nossa encarnação. Faz parte do que nós viemos buscar. Faz parte daquilo que nós temos que vivenciar. Então é aproveitar essa virada do ano, que todo mundo fala, vamos fazer novos planos, projetos, vamos olhar para frente? Sim, olhar para trás e manter o aprendizado. Olhar para trás e ver qual foram as mensagens educativas que nós recebemos e utilizá-las para construir um futuro melhor, um presente e um futuro melhor. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje já vai ter um reflexo no dia de hoje, mas também já é um plantio para situações futuras. Que nós não nos deixemos levar pela falta de esperança. Que nós tenhamos sempre fé nessa luz no final do túnel, que ela existe, que Deus está no gerenciamento de tudo. Jesus e os Espíritos Amigos, nosso grande mestre, nosso governador, que está presente aí desde a criação do nosso planeta, como governador, dirigindo a todos nós. Nós sempre vamos estar parados, mas aquela luz no final do túnel, ela só vai se manter acesa com o esforço de cada um de nós para o bem de todos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter um 2021 bom. Bom no sentido de aproveitarmos as lições que estão sendo nos passadas e também no ânimo de construir um mundo melhor. Que Deus nos abençoe.